Queridos irmãos, a paz do Senhor, que é o pastor Raíssa Batista, quero nesta oportunidade vos trazer mais uma vez uma palavra da parte de Deus aos vossos corações. A todos os meus amados irmãos, amigos, companheiros, e dizer que é um momento de grande alegria, um momento de muitas satisfações, porque é um tempo em que Deus está nos restaurando, é um tempo em que Deus está nos restabelecendo, é um tempo em que Deus está fortalecendo a sua igreja na face da terra. Mais do que nunca, em nenhum tempo, em nenhum momento da história da igreja, se ouviu, ou se escutou, ou se viu situações iguais a esta que estamos vivendo. Mas para tudo tem uma finalidade na terra. Para tudo há um fim, para tudo há um propósito. E nós acreditamos que Deus trabalha com propósitos, que Deus trabalha com objetividades. Deus sabe o que está fazendo. Deus conhece a sua igreja, Deus conhece o seu povo. Não pense você que estamos desprezados, fomos escorraçados da presença de Deus. Não. Dentro do silêncio de Deus, nesse momento, acredito eu que há um propósito, há um grande projeto de Deus em toda a face da terra. Deus há de trabalhar com a sua igreja e através da sua igreja, como em todos os tempos Deus trabalhou, mais do que nunca, Ele há de contar com a sua igreja. A saudade dos cultos, a saudade dos templos, a saudade das igrejas, isso aí é incontestável. Todos estão com saudades do templo, dos cultos, das festas, das atividades normais, porque a igreja é um organismo vivo. A igreja, ela se movimenta, a igreja faz, a igreja realiza. Então, por isso que há essa saudade, esse desejo de cultuar a Deus diariamente. Nós estamos em um tempo também de reflexão. Deus nos convida para uma reflexão. Deus nos convida a fazermos da nossa vida um altar. Deus nos convida para fazermos da nossa vida um altar. Além de levantarmos um altar a Ele, precisamos entender que nós é que somos o sacrifício vivo, como disse Paulo, Romanos capítulo 12. E em todo o tempo da nossa história, atravessamos dificuldades, atravessamos obstáculos, guerras, tempestades, vendavais, maresias, tudo nós atravessamos no decorrer da nossa história na face da terra. A história da igreja, os fatos mostram o quanto a igreja lutou para chegar até aqui. Nunca foi fácil a questão da pregação, da evangelização, do fazer discípulo. Isto nunca foi, obviamente, fácil. Todo o tempo, em todas as épocas, em todos os séculos, a igreja sempre enfrentou dificuldades. A igreja sempre foi atacada, foi alvo de ataques do nosso inimigo. E agora não é diferente. Nós estamos agora lutando com inimigos, esse exato momento. É um inimigo chamado coronavírus, Covid-19. É um inimigo invisível, sim. Mas há outro inimigo maior, trabalhando sempre como trabalhou. E agora ele trabalha por trás de um sistema chamado sistema político. Todo mundo é ciente, todo mundo está vendo, está assistindo, está contemplando. Nós estamos contemplando diante dos nossos olhos as dificuldades, os problemas que o mundo está enfrentando. O sistema tentando barrar, tentando parar a força da igreja. E precisamos entender uma coisa: a igreja não é de pastores, a igreja é de Cristo Jesus. Ele é o dono, Ele é o Senhor. Não adianta levantar-se governos, inimigos, diabo, demônios,
contra a igreja de Cristo. Ela não é de pastores, ela é de Cristo. Os homens vão se levantar, mas eles vão ter respostas. Pode ter certeza que o exato momento que nós estamos vivendo, quanto muitos homens malignos, homens perversos, homens sem escrúpulos, homens sem Deus, estão se levantando, criando leis, projetos contra a noiva de Cristo, eles serão confrontados. Deus vai confrontar essas pessoas. Pode esperar, querido. Espere. Você verá o que vocês estão tocando ou mexendo no bem mais precioso de Deus. O bem mais precioso de Deus é nós, é a igreja. Em todos os tempos, Deus lutou, Deus deu estratégias para salvar a sua igreja. Deus deu estratégias aos homens, Deus deu sabedoria aos homens, Deus deu conhecimento aos homens, sim, mas a noiva é dele, a esposa é dele, somos noiva, somos esposa de Cristo Jesus. Isso é fé. Para entendermos, precisamos ler as Escrituras Sagradas. Nós somos a menina dos olhos de Deus. O cuidado de Deus por nós é grande. Porque há pessoas achando que nesse momento a igreja está calada, a igreja fechou as portas, agora cadê o brado, cadê o grito da igreja, cadê as pregações, cadê os louvores? Esse é um momento que a gente precisa entender. A igreja não parou, a igreja não vai parar, a igreja está de pé, a igreja está orando, a igreja está intercedendo por este mundo. Tenha certeza de uma coisa, muitas pessoas só estão vivas por causa da igreja. A igreja tem um papel essencial nessa sociedade. Por mais que o mundo ache que a igreja não é um serviço essencial. A gente vê, as jogatinas são serviços essenciais. As academias, farmácias, postos de gasolina são serviços essenciais. A igreja, para eles, no momento, não é serviços essenciais. Isso traz intriga em muitas pessoas. A mente de muitas pessoas não conseguem entender porque tudo está acontecendo. Mas eu venho mais uma vez dizer a nós, há um projeto de Deus, há um propósito de Deus. Deus sempre trabalhou com propósitos, Deus sempre trabalhou com projetos, e Deus vai agir. Espere, você verá, você não vai morrer, porque você precisa ver o que Deus vai fazer através da igreja esses dias. A igreja voltará mais forte, a igreja voltará mais robustecida, a igreja voltará mais tranquila no seu coração e mais convicta de que o nosso lugar não é aqui. Deus está preparando, Deus está organizando a noiva, porque Deus precisa de uma noiva ornamentada, organizada, limpa, pura, santa, imaculada, sem rugas, sem manchas. Deus está organizando a casa. Você precisa entender que o propósito é de Deus, o projeto é dele. Não pense que Deus perdeu o controle. Tem gente dizendo, Deus não me vê mais, Deus não está vendo essa situação, Deus não está vendo que o mundo estão perdendo, ou seja, as famílias estão perdendo os seus familiares, estão morrendo. Tem pessoas que pensam que Deus não está vendo as coisas. Deus está nos vendo. Deus está vendo tudo que está acontecendo. Nosso Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça. E você precisa entender uma coisa, Ele está dizendo em João 14, que não é para você turbar ou perturbar o coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ainda não chegamos em casa. Aqui é um momento passageiro. Aqui é um momento de dor. Vai ter luto, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter tantas dificuldades que a igreja vai enfrentar. Mas creia nesse momento, Deus vai soprar o vento do Espírito.
Deus vai acalmar essa tempestade. Deus vai acalmar essa maresia. Continue crendo, continue confiando, continue acreditando no teu Deus, no Deus que você serve. Olhe quantos livramentos Ele já nos deu. Olha quantas guerras nós já passamos. Olha em quantas dificuldades ou por quantas dificuldades a igreja já atravessou. Venceu todas. Venceu guerras, venceu desafios, calúnias, difamações que vieram e nós vencemos. Nós vencemos. Por isso que não é hora de parar. Tem muita gente parando. Tem muita gente querendo voltar. Tem muita gente querendo retroceder. Não é tempo de parar, não é tempo de retroceder. É tempo de avançar. Acredite, Deus vai nos fortalecer mais. Deus vai nos animar mais para ir para o céu. Deus vai nos dar mais coragem. Voltaremos com mais força. Pregaremos melhor. Pregaremos com mais ousadia. Pregaremos com mais graça, com mais unção de Deus. Nós aproveitaremos todos os minutos antes do arrebatamento para dizer para você que Jesus te ama, para dizer para você que Ele vai voltar mais uma vez. Estejamos prontos, igreja do Senhor, pessoas amigas, companheiros, tenham cuidado. A salvação é de graça, o perdão de Deus é de graça, e Ele está pronto para perdoar os seus pecados. Está pronto para te dar um abraço de perdão. Igreja do Senhor, não descuide com relação à sua vida moral, com a sua vida espiritual. Não descuide com a sua vida eclesiástica, com a vida no altar, com a vida na igreja, com a vida devocional, com a vida de oração. Tenhamos cuidado. Jesus vai voltar mais uma vez. Está tão próximo, está perto. Persevere, tenha fé, creia, acredite. É uma palavra motivacional para o seu coração. Não desanime. Jesus vai te dar força. Jesus vai te tirar dessa situação. O barco está no controle. Deus está no controle da sua vida, da sua história, da sua família. Creia em nome de Jesus. Jesus está no controle de todas as coisas. Um abraço. Deus abençoe sua vida, seu ministério e a sua família. Em nome de Jesus.